Graça e paz, amado de Deus, vejo mais uma riqueza tremenda. Escola Bíblica Dominical, na Primeira Igreja Batista em Areia Branca, Ministério Aliança com Deus. Vinde, univos ao Senhor numa aliança eterna, que nunca será e jamais será esquecida. Jeremias capítulo 50, verso 5. Quero nesta manhã, no dia 29 de março de 2020, crescer, se enriquecer com as profundidades bíblicas, as revelações espirituais. E nós, como igreja do Ministério Aliança com Deus, a pessoa que vos fala, pastor Flaudizo Belo Calazans, quer compartilhar com você. Vamos crescer juntos numa visão de Deus. E o assunto que nós estamos estudando na nossa igreja é a jornada do povo de Deus no deserto. Você não vai encontrar isso em revista, mas certamente sem jamais pensar que nós queremos ser mais ou menos de quem quer que seja. Nós queremos é cooperar, mas Deus nos trouxe essa visão, essa revelação de nós estudarmos as 42 estações que o povo de Deus, ao sair do Egito, deram as suas paradas. Ou seja, foram 42 estações que eles pararam. E uma delas, começando com o Sucote, que nós já estudamos, agora nós estamos na quarta estação, que é Mara. Mara, numa linguagem e significação simples, amargo, amargura. Então o povo de Deus chegou na quarta estação, chamado Mara, viram uma lagoa, um lago, onde aquelas águas eram amargas. Mas Deus providenciou para transformar, fazer uma grande mudança daquelas águas amargas em águas doces, águas saudáveis, águas agradáveis. Porém, nós na quarta estação identificamos uma maneira de compreender isso dentro do outro nível espiritual. Olha bem, e nós estamos com o seguinte tema: nível de comprometimento revela o grau de espiritualidade. Que tema é esse? A nossa igreja está vivendo, nós estamos experimentando algo formidável. Como crescer através do compromisso e apresentar o alto nível de espiritualidade que nós devemos ter. O que isso significa? Amado, a palavra compromisso tem tudo a ver, tem os seus sinônimos como obrigação, dever, responsabilidade, a fazer algo que você tem que ter compromisso. Compromisso, daí vem comprometimento. Em que nível você está comprometido com Deus, com o reino de Deus, com a igreja, com o ministério, com você e com os outros? Certamente o Espírito Santo quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. E se você estudar esse tema, e esta igreja está proporcionando, oferecendo, você desenvolver e crescer com compromisso, junto, para frente. Isso vem de missão. Então, ao lado de alguém ou ao lado de Deus, juntinho dele, ele juntinho de você, para frente. E assim foi, saindo do Egito para frente, para Canaã, mas com missão. Ai de nós se nós não tivéssemos uma missão nesta terra. Eu tenho uma missão. Eu sou um cidadão celestial vivendo experiência nesta terra. Eu quero crescer com você. E essa pessoa que vos fala, meu amado irmão, você online, você que está na sua casa, na comodidade, Escola Bíblica Dominical, diante desse desafio do novo coronavírus, desse vírus, nós queremos reagir, fazer frente, combater esse vírus com o poder do conhecimento da palavra de Deus. Podem impedir de você estar congregado dentro do santuário no templo, mas não há como impedir de nós chegarmos até você, transmitir essa mensagem, compartilhar a maior escola existente no mundo. Não é as universidades de Harvard, de Oxford, ou seja qual for, nenhuma das maiores do nosso país, como IME, como ITA, como PUC, como que seja as federais. Você vai aprender numa celestial, numa universidade celestial. Isso mesmo, a nossa escola trata de um conhecimento acima do acadêmico, um conhecimento espiritual. E para compreender esse tema, nível de compromisso, revela o grau de espiritualidade. Grau é algo que aumenta ou diminui, mas nós queremos aumentar
aumentar a nossa temperatura térmica, aumentar o fogo de Deus na sua vida, aumentar a espiritualidade. Onde nós podemos embasar esse tema, este assunto? Claro, biblicamente. Mas vejam só, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 15, o homem natural não vai entender essa ministração. Pode até querer fazer um esforço, mas você que é espiritual, você que é um crente cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, vai com certeza entender o encaminhamento, a condução deste ensino. E em 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, fala sobre o homem natural não consegue discernir, mas o homem espiritual, que é eu e você, nós vamos entender qual é o grau de espiritualidade que o Senhor quer nos levar. É evidente também que você deve estar vendo nesse cenário aqui, não só o quadro da chamada para esse ensino, mas também qual é dessa linha que forma uma diagonal, que dá um sentido de um triângulo ao nosso chão. Eu daqui a pouco quero aproveitar desse recurso didático que nós improvisamos para transmitir para você, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, criança, júnior, pré-adolescente, adolescente, moço, jovem, moça, rapaz, homem, mulher, casado, solteiro, viúvo, ancião. A Escola Bíblica Dominical coloca cada um de nós na mesma classe para aprender o que é realmente chegar em Mara, a quarta estação. Mas antes de chegar nessa quarta estação, algo aconteceu. Está registrado lá em Êxodo capítulo 14, do verso 15 ao 31. Isso mesmo, sabe o que aconteceu? É a travessia do Mar Vermelho. Deus deu uma ordem para o povo, ordena ao povo que marche. E Moisés tinha uma incumbência, nas suas mãos tinha um cajado, um cetro de governo, de orientação, de norteamento, de determinação, de enquadramento do povo para marchar em frente. O povo de Deus não anda para trás, nós andamos para frente. As bênçãos nos acompanham, tire isso já da sua vida, vamos correr atrás. Não corra atrás. Deuteronômio diz bem claro, no capítulo 28, que as bênçãos nos acompanham, nos seguem. Então, que siga você, siga o seu espaço, porque elas foram determinadas para caminhar, alcançando os seus passos. E falando de espaço, cada passo, o povo de Deus teve que atravessar o Mar Vermelho. Como atravessou? Todos nós sabemos, na narrativa desse capítulo 14, do verso 15 a 31, que eles passaram o pé seco. Isso mesmo, Deus abriu o mar, embarreirou, colocou uma baita de uma muralha de águas à direita e à esquerda, e o povo passou pelo meio. Dá para imaginar isso? A ciência pode dizer que aconteceu aquilo por um forte vento oriental, seja qual foi, está registrado na Bíblia. Mas tinha que acontecer exatamente um fenômeno estudado pela ciência, fenômeno científico, exatamente nesse horário que o povo passou de noite até chegar amanhã, eles atravessaram. Como está a sua travessia para alcançar o outro lado, para passar por outro lado, para dar passos com os pés secos? Água nenhuma molhou os pés daquele povo. Eles caminharam juntinho, crianças, adolescentes, homens, mulheres, anciãos, enfermos, doentes, de colo, sem colo. Todos foram numa cadência. Nós que já fomos um dia militar, oficial da Marinha, nós sabemos o que é ordem unida, cadência, no compasso do Espírito. Aquele povo passou no compasso do Espírito, juntinho. Só dá para atravessar, enfrentar os desafios, até mesmo o coronavírus, até mesmo esse quadro caótico, até mesmo essa confusão, até mesmo esse bancarrota, esse falecimento que está ocorrendo, só atravessando com a ordem divina. E é isso que eu determino na sua vida. A Escola Bíblica Dominical te ensina isso. Antes de chegar em Mara, na quarta estação, você precisa atravessar o Mar Vermelho. Você precisa dar os passos seguindo a voz divina, a voz que vem do alto, olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12 registra isso a partir dos seus versos primeiro. Porém, dentro do assunto, como é que nós sabemos que a quarta estação é Mara? Está lá. Em Números capítulo 33, verso 8, diz que eles deram uma parada em Mara.
Mas nós aprendemos que antes de entrar em Mara, nós estamos estudando os passos antes, durante, até chegar em Mara. E antes, eles estavam sendo perseguidos, eles acreditavam, o povo de Deus, que os 600 carros bem preparados, capitões, os oficiais, os homens que verdadeiramente foram preparados para arruinar com o povo de Deus, capitães, os melhores homens, os melhores carros para massacrar, só que eles não contavam com um grande livramento que Deus deu ao seu povo. Passa pelo mar, e eles passaram. E ao passar, eu automaticamente, lendo esse texto, observando, querendo passar profundidades bíblicas, porque lá em Romanos, no capítulo 11, verso 33, fala exatamente esse destaque: ó profundidades das riquezas, e fala daquilo que é insondável, da ciência e da sabedoria, baseado também em 1 Coríntios capítulo 2, que fala do homem espiritual, que eu e você conseguirmos discernir as coisas espiritualmente. Nós queremos elevar o nível. A nossa escola bíblica dominical do Ministério Herança com Deus, da Primeira Igreja Baixaria Branca, quer elevar o nível, colocar você num grau de espiritualidade lá em cima. Esse é o nosso papel. Então a relação de passar com os pés secos faz um enquadramento, nos leva, nós apostamos, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo a atrelar, a conectar outra passagem bíblica que está lá em Ezequiel capítulo 47, verso 1 ao 12, que destaca as águas purificadoras. Quando eu li o texto, no capítulo 14, atravessando o Mar Vermelho, com os pés secos, aquela muralha de águas, à direita e à esquerda, nós fomos levados por Deus a pensar numa comparação, numa analogia, tentando enquadrar Ezequiel 47, porque aí revela, aí aponta o que? Grau de espiritualidade. Porque nesse texto de Ezequiel 47, fala que as águas saíam do limiar, do altar do trono. Eram águas que inicialmente, águas que davam pelos artelhos, os dedos dos pés. Depois essa água foi se elevando, o nível foi aumentando e chegou a ser águas que davam pelos joelhos. Depois de águas pelos joelhos, águas que davam pela cintura, pelo meio do corpo. Depois águas que você não podia como ficar de pé. Águas que te encobriam, águas que forçosamente te levavam a nadar. Nadar, água, movimento, não ficar parado, seguir as correntes. Quem crê em mim, rios de águas vivas brotarão do seu interior. E amado de Deus, nós somos como plantação do Senhor, Salmos 1. Nossos pés estão plantados junto às correntes, às fontes. Então aqui, o que significa, lendo e destacando esse texto, é que existe um texto chamado Efésios capítulo 4, verso 13, que nós explicaremos detalhadamente, porque fala da estatura, do varão perfeito, isso mesmo, um tamanho, uma envergadura espiritual que vai para cima. E nós queremos levar você para cima, para o alto, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai da luz, onde não há sombra de variação. Está lá em Tiago, registrado em Tiago capítulo 1, verso 17. Então, baseado nisso, nós queremos explicar como entender este negócio aqui. Como entender este negócio? Baseado em Ezequiel 47, para fim de adquirirmos, em Efésios 4,13, a estatura de varão perfeito. Olha, amado, quando aquele povo estava passando, atravessando aquele mar vermelho com os pés secos, eu comecei a entender que a nossa jornada relacionada com a vida, e nós devemos aplicar e empregar as lições e extrair da Bíblia coisas práticas. A realidade que vivemos. Viver nesse mundo que jaz no maligno é um desafio. Eu tenho para mim, eu tenho para todos nós, que para atravessar é superar, é vencer os obstáculos. Deus faz o impossível. E sem fé é impossível agradar a Deus. Agrade a Deus, está baseado lá em Hebreus capítulo 11. E como posso agradar a Deus? Sendo obediente. Eu tenho que caminhar, tenho que seguir minha jornada. E certamente, fazendo essa comparação, essa analogia entre capítulo 14 de Êxodo, focando
Efésios capítulo 4, verso 13, compreendendo as profundidades e o discernimento espiritual em Romanos 11:33 e 1 Coríntios 2:15, e vendo que o registro de Números 33, verso 8, que fala sobre Mara, nos faz entender qual o nível de comprometimento, obrigação, responsabilidade, missão, empenho que você tem que ter com Deus, consigo mesmo, com os outros, com a sua igreja, com o ministério e evidentemente, com a sua própria vida. Eu quero compartilhar com você exatamente essa visão. Qual é o grau de espiritualidade que você se encontra? Vamos então? Então eu coloquei aqui como a questão de um recurso didático, que pode parecer um triângulo. O que eu quero apresentar é que existe nessa base aqui, nesse ponto aqui, é onde indica os meus artelhos. É onde eu posso passar com pés a seco. Mas para que eu possa alcançar esse tamanho, nessa linha que nós traçamos como uma diagonal, para chegar nessa estatura, que esse pêndulo, esse bastão, significa uma estatura, um tamanho, para que eu possa sair da vida nanica, pequena, rasa, rasteira, periférica, de baixo, e encontrar uma altura espiritual, conforme Efésios 4:13, a estatura de varão perfeito, um tamanho que Deus quer que eu tenha. Isso vai revelar o grau de espiritualidade. Quanto mais eu for empenhado, dedicado, envolvido, compromissado, entregue, quebrantado, eu vou com certeza alcançar um tamanho espiritual. Deus quer nos levar a um grau de espiritualidade. Ou seja, ter uma temperatura espiritual, ter um tamanho de um homem de Deus, a estatura de varão perfeito. Eu creio nisso. Eu vou explicar para você também o que significa esse aparato, ou esse aplicativo, ou esse recurso aplicativo para entender a vida rasa a uma altura espiritual. Olha só, quanto mais eu saio do tamanho da estatura de varão perfeito, vou declinando, vou caindo, vou baixando, vou chegando, olha aqui, rasteiro. Mateus capítulo 13 fala disso, mas só que num sentido. Jesus explica sobre a semente que caiu na terra. Uma caiu à beira do caminho e veio os demônios, veio as aves dos céus e comeram. Outra caiu em terra pedregosa, como não tinha profundidade, não foi, ficou ali na superfície. E é exatamente isso. Pessoas que não querem deixar que a palavra de Deus, a semente, entre com profundidade, penetre e forme pelas entranhas da terra a sua base firme, a sua firmeza, a sua solidez, formar um tronco forte, robusto, te dar um alicerçamento, força espiritual para enfrentar os desafios da vida. Eu quero continuar te explicando que à medida em que eu vou elevando minha vida com oração, com adoração, com palavra, com entrega, com compromisso, com ministério, com obra do reino, com serviço, com evangelismo, com discipulado, com ministração, cada vez mais com vida devocional, cada vez mais que eu empenho-me a me entregar mais a Deus através do estudo da sua palavra, do exercício ministerial, da minha devoção, do meu compromisso, eu chego a uma estatura de varão perfeito. Eu creio nisso. Qual é o varão perfeito? Jesus Cristo. E é exatamente o que Jesus quer, que a gente tenha o tamanho dele. Sabe que Adão não nasceu bebê, ele já nasceu com a estatura de varão perfeito, por tudo que Deus fez é bom. Mas ele pecou. O vírus do pecado, a peste e a praga tomou conta dele. Ele continuou com a estatura física, mas foi perdendo, foi para a morte. Do pó tu vieste, ao pó
retornará. Foi o que aconteceu com ele. Voltou a ser raso, baixo, para baixo, rasteiro. Quando morremos, sofremos, somos afetados por isso. Mas nós queremos ir para o chão. Mas quando quebrantado, adorando a Deus, prostrado, derramado, mas eu me levanto, porque quando eu me prostro, quando me humilho, os humilhados Deus exaltará. Adão precisava passar por essa experiência. Ele foi direto para o pó, perdeu a estatura de varão perfeito, mas Jesus Cristo veio, porque ele é o segundo Adão, está narrado lá em Romanos capítulo 5, ele quer devolver a você e a mim a estatura de varão perfeito. E eu quero passar para você aquilo que Deus me entregou. Eu quero sair do raso. Sabe, meu irmão, meu amado, você que está na escola dominical online, nesse domingo de manhã, eu quero ir crescendo, 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 até chegar ao tamanho de varão perfeito. Mas deixa eu te explicar uma coisa, com todo respeito, aqui, mais uma vez, pegando um recurso, pegando essa linha. Eu fui oficial da Marinha e sei o que é marca d'água. É quando a linha d'água do mar toca e forma um alinhamento de ponta a ponta. Em que nível se encontra o aprofundamento do casco do navio? Em que nível se encontra você? Aqui fizemos algumas marcações para identificar ou apontar o nível de comprometimento que revela o grau de espiritualidade. Quanto mais eu for para as águas profundas, maior será o meu grau de espiritualidade. Então, aquele povo passou no deserto pé seco. Ezequiel 47 diz que os pés têm que ser molhados, colocando a correspondência entre um ou outro. Eu quero dizer que nós devemos atravessar a jornada da nossa vida para chegar em Canaã, a cidade celestial, a nova morada de Jerusalém. A gente tem que passar, atravessar por esse mundo, esse mar. Deus fará o impossível, milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Mas eu e você, nós devemos seguir em frente. Aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Vamos seguir Jesus. Escola Bíblica Dominical. Então, se eu quero águas que dê pelos artelhos, olha a vida rasa. Esse é o nível de comprometimento. Sem ir à igreja, sem escola dominical, sem leitura bíblica, sem vida de oração, sem compromisso com o ministério, indo para o mundo. Olha, amado, vida rasa, é pó, é morte. Mas à medida que eu saio do raso, a Bíblia diz que em Ezequiel 47 diz, águas que dão pelos artelhos. É a base. Você quer só molhar os seus pés? É um nível, mas vamos aumentando. Águas que dão pela canela, mas vamos aumentando. Eu não quero ficar só nesse tamanho espiritual. Águas que estão chegando quase nos joelhos, eu não quero isso. A Bíblia fala que águas, em Ezequiel 47, águas que davam pelo joelho, vida de oração, de devoção, de prostração. Vida de oração. Quem põe seus joelhos no chão transforma as coisas. Mas oração, vida de oração, não é o tamanho do nível. É mais uma força, um vetor, uma componente, um recurso poderoso para a gente aumentar nosso nível de espiritualidade, o grau de espiritualidade. Se você sair desse comprometimento aqui, na marca que está em preto, e eu for aumentando, e eu vou aqui indo pelas minhas coxas, eu já saio do nível de oração, já vou começando a ter água, acho que nas coxas. Já imaginou quando você entra no mar? Já reparou quando a gente entra no mar com nossos pezinhos, águas que são dos nossos pés, a gente tem todo o controle, o governo das coisas. Elas nos incomodam muito, mas à medida que a água vão tomando o joelho, a gente já vai perdendo um pouquinho o equilíbrio, porque água vai exigir de você, amado, flutuabilidade. Qual é a capacidade de dominar a água? Qual é a capacidade de dominar o Espírito Santo? Simbolicamente, água representa, sabe, o mover, as correntes, o movimento do Espírito Santo. Então, se você for aumentando, saindo da vida de oração, águas de joelhos, nessa marcação, indo pouquinho, nós vamos chegar a águas que dão pela cintura. Amado de Deus, águas que dão pela cintura, é o meio do corpo,
é onde está a estabilidade corporal. Quando nós entramos no mar, águas que dão pela nossa cintura, a gente vai vendo que o nosso corpo já está pronto, propiciamente para boiar. Isso revela o quê? Uma vida que já começa a perder o equilíbrio, o domínio. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí o domínio já é das águas, do Espírito Santo, que há de controlar a sua vida. E à medida que eu vou me aprofundando, água que já vai dando na minha barriga, água que já vai dando próximo a meus peitos, águas que vão dando, amados, vejam bem, aumentando, águas que vão dando pelo pescoço. Aí, meu amado, aí é flutuar. Deus quer nos levar a ter uma flutuabilidade, a perder realmente o domínio do nosso corpo e deixar Cristo dominá-lo. Lembre, fruto do Espírito, domínio do Espírito. Não é um domínio carnal, não é a obra da carne, é ser guiado pelo Espírito. Água, quando vai pelo pescoço, meu irmão, vai exigir que seus braços se abram. E quando nossos braços são exigidos a serem abertos, a gente tem que nadar. A gente tem que fazer força, manobrar. Deus quer contar com as suas mãos. E as mãos não podem ficar para baixo, elas vão aumentando. E à medida que essa água vai para a minha altura da cabeça, ela vai exigindo um grau de espiritualidade enorme sobre a minha vida. E à medida que ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Olha aqui, ó, nessa marca. Eu estou imerso dentro das águas, mergulhado, tomado pelo Espírito, cheio do Espírito. Esse é o nível de comprometimento que Deus quer. Águas que dão acima do nosso corpo, de sermos cheios do Espírito. Se o seu nível de comprometimento estiver aqui em cima, certamente haverá um grau de espiritualidade compromissada com Deus. Mas se eu sair dessa estatura de varão perfeito, conforme Efésios capítulo 4, verso 13, essa é a altura, esse é o tamanho para enfrentar a realidade da vida, a travessia desse mar da vida, que é cheio de desafios, maremotos, tempestades, ondulações. E não é fácil. Eu fui oficial da Marinha e é de ficar com as pernas bambas. Dá um friozinho na barriga quando nós enfrentamos profundidade de 800 metros e vários metros de profundidade. Mais de 1.000, mais de 2.000, mais de 3.000. E aí, amados, o navio flutua. Lembra da arca? A arca flutuou porque foi Deus que mandou o homem fazer. A arca representa a igreja. Se você entrar na igreja, Deus vai selar a porta por fora. E eu quero dizer, nós vamos atravessar essa vida que está cheia de desafio. E certamente superar sem nunca desistir. Procure ser profundo espiritualmente. Jamais o abandono, o descaso, sabe? Aquele vazio espiritual, falta de comunhão, falta de oração, falta de leitura bíblica, falta de EBD, falta de culto, falta de tudo, mas cheio de muitas coisas do mundo. E à medida que eu vou me enchendo do mundo, a Bíblia diz que aquele que for amigo do mundo, das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, se constitui inimigo de Deus. Eu vou deixando de ter a estatura de varão perfeito e vou voltando ao estado de Adão. Por esse primeiro Adão veio a morte, mas segundo Adão, Jesus Cristo, o tamanho da estatura do varão perfeito. Que tamanho eu quero ter? A altura de Jesus. Esse nível de comprometimento com Jesus, compromissado com Deus, vai levar a um grau de espiritualidade, um tamanho divino. E o tamanho divino é o ingresso para que você entre, sabe, na morada celestial. Mas só aqueles que estiverem comprometidos com o nível, tamanho da estatura de Jesus, vida com Deus, vida espiritual, vida ministerial, vida de oração, vida de devoção, vida de igreja, vida de comunhão. À medida que eu tenho isso, eu vou crescendo espiritualmente, mas à medida que eu vou me afastando, olha só, olha o alinhamento, olha a marca d'água. A marca d'água sai da cabeça
do pescoço, do peito, da cintura e vai chegando para a canela até o raso. É essa vida que você quer? Você, estudante da escola dominical, creia, Deus quer nos tirar do chão. Desperta, acorda para chegar em Mara e ver as águas doces serem bebidas, se encher, se fartar, saciar das águas doces. Mara é água amarga. Para chegar nessa estação, atravessa o Mar Vermelho, conheça o nível de espiritualidade, conheça o grau de espiritualidade, passe pelo nível de comprometimento. Quanto maior obrigação, dever, responsabilidade, compromisso com Deus, eu vou aumentando minha altura. À medida que eu vou me esvaziando e me enchendo das coisas do mundo, dos prazeres desta vida, eu vou para o chão. Vida rasa, rasteira, nanica, pequena, tacanha. Isso Deus não quer para você. Então, qual é o grau de espiritualidade que Deus nos quer? Deus nos quer com esse grau de espiritualidade, desse tamanho. Esse é o alinhamento, é a marca d'água que Deus quer revelar para nós. Eu creio nisso. Dá para entender agora, para chegar até Mara, há um durante, há uma travessia. Você, estudante da IBD, nessa oportunidade, nesse domingo, não deixe de ler esses textos e compreender. Isso não está em revista, não está em livros. Na sua igreja, e todos quantos poderão ser alcançados com o estudo da escola bíblica dominical. Olha só, nós só estamos na 4ª estação, são 42. Até chegar em Canaã, há todo um percurso, há uma trajetória. O vírus pode ter impedido. O vírus, o novo coronavírus, impediu, gerou impossibilidade, está sendo inviável estar na congregação. Mas na sua casa, você pode dar, continuidade de se mover de Deus, intensificar, ter compromisso de leitura bíblica, de oração, de estudo bíblico, de devoção, de comunhão, bem juntinhos, coladinhos. Deus quer dar a você, a mim, a todos nós, meu amado ouvinte, meu amado irmão, a todos desta igreja e de outras que Deus quiser que tenhamos essa possibilidade de te alcançar. Olha só, saindo do chão, saindo da morte, saindo da derrota, saindo da vida arruinada, subindo, indo como se fosse ao monte e alcançando o tamanho da grau da espiritualidade. Qual o tamanho? Águas que eu não posso nadar, tomado pelo Espírito. O controle é de Deus. Você tem que perder o controle de você. Já você não vive mais, mas Cristo vive você. Se você quer que Cristo vive você, olha o seu grau de espiritualidade, mas exige de você nível de comprometimento que eu já citei aqui. Então, águas que dão pelos artelhos, pelos dedos dos pés, é uma vida rasa. É uma vida rasteira. Tá bom, eu vou um dia sim, um dia não para a igreja, leio a Bíblia daqui a um ano, ou algum dia da semana, orar só oro depois que eu vou dormir, ou quando vou almoçar. Isso é vida rasa. Aumente o grau de espiritualidade, passe para a vida de oração, joelhos, que já vai começar a bambear nas águas, você vai perdendo o equilíbrio. Vai para a cintura, está no meio, o controle vai perdendo, porque Deus está fazendo você flutuar, e você vai ter que abrir os braços e começar já a querer a nadar. As águas mais profundas exigem um nado de braço. Cada abraçada que eu der, certamente eu vou chegar nessa travessia ao altar de Deus, à presença dele. Certamente Deus falou conosco. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O profeta Isaías deixou isso bem claro. Os que são espirituais discernem as coisas espiritualmente. Um beijaço no seu coração. Vinde, univos ao Senhor na aliança eterna que nunca será esquecida. Deus muito te abençoe. Obrigado pela oportunidade de ministrar na Escola Bíblica Dominical EBD nesse dia 29 de março de 2020. Um dia abençoado, uma manhã abençoada. Logo mais à noite, culto online. Olha bem, a lei
do reconhecimento. Beijo! Jesus.